Eita Jesus! Glória a Deus! Lucas capítulo 13, versículo 10 ao versículo de número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém? Glória a Deus! Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Mais essa oportunidade. Confesso aos irmãos que hoje foi um dia que eu mais fiquei nervosa. Até meu esposo olhava para mim e falava: está tremendo, né? E eu estava, irmãos. Mas o Senhor, Ele é fiel. E o Senhor falou comigo através dessa palavra. E eu creio que o Senhor irá continuar falando comigo também, com a igreja do Senhor. Quando o Senhor, né, irmãos, alguns dias já me deu essa palavra, colocou no meu coração, eu indaguei ao Senhor, porque é uma palavra que poucas vezes eu ouvi ser ministrada. E ainda assim, eu falava: Senhor, mas o que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor falou no meu coração: leia com mais profundidade. E aí eu comecei a meditar na palavra do Senhor. E o Senhor, Ele foi falando ao meu coração. E o que nesta noite o Senhor quer falar com você também, nessa noite. Glória a Deus! A palavra do Senhor vai falar sobre uma mulher que foi curada no sábado. É o título dessa palavra. Mas o que me chama a atenção nessa palavra do Senhor é porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus, Ele estava ensinando na sinagoga. Quando eu li esse versículo, Deus já chamou minha atenção para dizer que aquela mulher, mesmo estando enferma, mesmo estando encurvada, a palavra do Senhor diz assim que já fazia 18 anos que ela estava naquela situação. Mas ainda assim aquela mulher estava ali na sinagoga para ouvir os ensinamentos. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que ela não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, eu creio que aquela mulher já havia tentado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que há 18 anos ela estava ali padecendo dessa enfermidade. Só que a palavra do Senhor, ela também diz que essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Ou seja, não era qualquer enfermidade, mas há enfermidades na nossa vida que o próprio demônio coloca na nossa vida para tentar nos parar. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que ali aquela mulher teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus verdadeiramente, nós sabemos que Jesus, Ele muda as situações. Nós sabemos que Jesus, Ele transforma. E tudo que chega até Jesus não permanece da mesma forma. Mas existe uma mudança, existe uma transformação. E com aquela mulher não foi diferente. Aquela mulher, ela não gritou, a palavra do Senhor diz que ela não gritou. Mas ela começou ouvindo a palavra, ouvindo o ensinamento. Quantas vezes nós queremos ver milagres de Deus e nós queremos apenas questionar, nós queremos apenas gritar para que Deus nos ouça. Nós não queremos estar aqui fazendo o que vocês estão fazendo neste momento, que é sentados ouvindo a palavra. A palavra do Senhor, ela traz libertação. É a palavra do Senhor que traz a cura para mim e para a sua vida. Nós temos que aprender a ouvir a palavra do Senhor primeiramente. Meu Deus! Quem se coloca no ambiente certo, que é o ambiente de ouvir a palavra do Senhor, certamente receberá o seu milagre. Talvez você está dizendo assim, mas faz tanto tempo que eu estou na igreja, faz tanto tempo que eu estou ouvindo falar que Deus tem uma promessa na minha vida e essa promessa não se cumpre. Faz tanto tempo que eu estou ouvindo falar que Jesus vai curar a minha vida e ainda não fui curada. Meu Deus! Saiba de uma coisa, que se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, o Senhor pode fazer muito por você. Jesus! Glória ao teu A palavra do nome! Senhor vai dizer assim, que aquela mulher, mesmo
já ali padecendo há 18 anos com aquele espírito de enfermidade, ela não desistiu. Talvez ela pudesse dizer para ela assim, já faz tanto tempo que eu estou nessa situação, eu vou lá para quê? Eu vou lá ouvir o que mais? Ouvir que Jesus cura, sendo que eu não fui curada? Ouvir que Jesus liberta, sendo que eu ainda estou aprisionada? Porque muitas das vezes Satanás ele nos aprisiona em certas situações para tentar nos impedir, para tentar dizer para nós que nós não somos capazes de chegar a lugar nenhum. Mas independente de tudo, aquela mulher não desistiu. E ela foi. Eu creio que naquele dia aquela mulher não sabia que ela seria curada, mas ela foi simplesmente para ouvir os ensinamentos que ali naquele tempo estavam sendo passados. Mas a palavra do Senhor diz que, vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando eu e você nos propomos a estar na casa do Senhor, abrir o nosso coração, Jesus, Ele está vendo o que está dentro do nosso coração. Ah, mas o Senhor sabe que eu preciso. Sim, mas o Senhor, Ele quer ouvir também de você. O Senhor, Ele quer ver sinceridade dentro do seu coração. Porque de nada adianta, irmãos, nós queremos pedir e nada fazer para o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem nos chamado para sermos filhos verdadeiros na presença do Senhor. E filho é aquele que permanece. É aquele que não volta atrás. Se você que é mãe, você que é pai, olhar para os seus filhos, você vai ver que os seus filhos, em todo o tempo, eles vão estar ali do seu lado. Independente se você o abraçou, independente se você precisou corrigir, o seu filho vai continuar ali do seu lado. Meu Deus! Mas muitas das vezes nós somos filhos maus, que o Senhor Ele repreende e nós já queremos, eu não vou mais na igreja. Eu não quero mais servir a Deus porque o Senhor não me ama. Mas a palavra do Senhor ela é clara em dizer que o Senhor Ele repreende aqueles que o amam. Meu Deus! Então o Senhor não repreende a nós de forma que nós venhamos ficar entristecidos, para que nós venhamos ficar envergonhados. Mas o Senhor nos repreende de uma forma de cuidado, como forma de amor, para mostrar que Ele ainda se importa com você, para mostrar que Ele ainda se importa comigo, e que não é de qualquer maneira que nós vamos ficar perto dEle recebendo os milagres, mas sim que nós vamos sentar com verdade, com sinceridade. E por isso a repreensão do Senhor ela é tão necessária quanto o milagre do Senhor na minha e na sua vida. Não queira apenas ouvir bênção, não queira apenas ouvir portas abertas, mas queira também ouvir que o Senhor Ele corrija aquilo. Porque se o Senhor não corrigir, nós andaremos de qualquer forma. Se o Senhor não ensinar que o caminho é esse, nós andaremos para a esquerda, para a direita. Nós deixamos de lado os ensinamentos do Senhor. Mas o Senhor Ele nos corrige, porque Ele nos ama e de uma forma inexplicável. Como a palavra do Senhor diz, né? Ele nos ama de uma tal maneira que é inexplicável. De uma forma que nenhuma mãe pode amar o seu filho. Mas o Senhor Ele é capaz de nos amar. Meu Deus! Quando nós paramos para olhar para essa palavra, vai dizer que aquela mulher ela andava encurvada. E o que o Senhor falou no meu coração? Que muitas das vezes, quando nós andamos encurvados, nós andamos olhando para baixo, nós olhamos para o chão, nós olhamos para aquilo que não tem valor e nos esquecemos de olhar para o nosso propósito. Nos esquecemos de olhar para o céu, o qual deveria ser o nosso propósito todos os dias. Porque o nosso alvo como cristão precisa ser o céu. Se você está aqui, vindo todos os cultos, participando, ouvindo a palavra do Senhor, e o seu alvo não é o céu, você não está servindo verdadeiramente a Deus. Porque aqueles que servem verdadeiramente a Deus sabem que o alvo do cristão precisa ser o céu. O nosso alvo precisa ser subir e subir. Então nós temos que andar com amizades que nos impulsionam a subir. Nós temos que olhar para o alvo que é o céu e não ficar de cabeça baixa. Talvez, irmãos, você está dizendo assim, mas eu não estou como uma mulher encurvada. Mas muitas vezes você tem olhado para os problemas, você tem olhado para as dificuldades, você tem olhado para aquilo que te afasta de Deus. É claro, irmãos, que nós, como seres humanos, passamos sim por tribulações, nós passamos sim por dificuldades, mas nós temos um Deus que peleja por mim e por você. E ainda que seja difícil, o Senhor, Ele continua ali conosco. Em momento nenhum nós vamos estar
sozinho. E quando a palavra do Senhor diz assim, que vendo a Jesus, o olhar de Jesus encontrou aquela mulher no meio da multidão. Creio eu que tinha muitas pessoas ali, assim como hoje tem aqui, muitas pessoas para ouvir, mas o Senhor, Ele teve um olhar diferente para aquela mulher. Meu Deus. Porque naquele momento que aquela mulher estava ali, o Senhor tinha um propósito a cumprir na vida dela. Talvez ela não sabia, mas o Senhor, Ele não faz nada no tempo errado. Tudo tem um tempo exato. Como já foi dito aqui nessa noite, né? Existe um tempo certo para todas as coisas. Meu Deus. E o tempo daquela mulher ser curada chegou na vida dela. E é somente pela persistência, por ela não ter desistido, que ela alcançou. Quantas vezes eu e você deixamos de fazer as coisas para o Senhor por qualquer outro motivo banal, né? Muitas vezes trocamos o Senhor por pessoas, trocamos o Senhor por coisas, trocamos o Senhor por festas ou por inúmeras outras coisas e nos esquecemos que no momento mais difícil, no momento que nós ali choramos, é somente o Senhor que contempla as tuas lágrimas, é somente o Senhor que vê o meu e o teu sofrimento. Mas talvez você esteja dizendo assim, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Meu Deus. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para dizer para o seu coração. Acalma o seu coração e confia no Senhor. Porque Ele sabe. Ainda que eu não sei, ainda que o pastor não sabe, o Senhor, Ele sabe da sua necessidade. O Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua necessidade. Meu Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que quando Jesus pôs as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. Aqui nós vemos a importância de reconhecer aquele que faz por mim e por você. Meu Deus. Quando a palavra do Senhor diz assim, que Jesus pôs as mãos sobre aquela mulher e ela foi curada, a palavra do Senhor diz que ela glorificou o Senhor. É. Será que eu e você temos glorificado a Deus pelas coisas que o Senhor Meu tem feito na minha e na sua vida? Eu quero aproveitar que hoje é o culto das irmãs e as irmãs sabem, né, no começo do ano passado, de 2025, nós fizemos um propósito com Deus entre as irmãs, onde cada uma das irmãs escreveu num papel o seu propósito para o ano de 2025. E que no final do ano de 2025, juntas, nós abriríamos aquele papel e cada uma contaria o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida no ano de 2025, baseado naquele propósito que foi escrito. E no final do ano nós abrimos, né, esses envelopes e cada uma das irmãs contaram o seu testemunho e puderam contar o que Jesus fez, porque durante todo o ano elas fizeram um propósito com Deus. Durante todo o ano elas dedicaram tempo a orar por aquilo que elas queriam. E ali, quando eu abri o meu propósito, eu me lembrei, né, que quando eu escrevi aquele propósito, eu escrevi apenas 2 propósitos, que eram propósitos que eu queria que o Senhor realizasse na minha vida no ano de 2025. E um deles era que eu havia tendo muitas crises de ansiedade, e eu pedia para o Senhor tirar aquilo do meu coração, porque eu sabia que somente Jesus poderia. Ninguém precisava saber aquilo que eu sentia, mas o Senhor ele precisava. E o Senhor, eu orei e o Senhor curou naquele ano de 2025. E o segundo propósito que eu coloquei naquele papel era que eu encerrasse o ano de 2025 na minha casa, fosse ela a minha casa própria, fosse ela uma casa de aluguel, mas o Senhor ele conhecia o meu coração. Os irmãos, né, creio que a maioria que está aqui conhece, já estiveram na nossa casa, a gente morava com o meu sogro, onde era bem pequenininho os cômodos, e ali eu orava ao Senhor que eu queria um espaço para que eu pudesse também cultuar ao Senhor. As irmãs, né, têm hábitos de fazer encontros de mulheres nos lares, e eu falava, Senhor, eu quero também poder ter um lugar para acolher as outras irmãs. E ali, no dia 31 de dezembro de 2025, véspera de feriado, todo mundo empolgado com, né, a virada do ano, o Senhor ele preparou para que nós conseguíssemos alugar a nossa casa. Eu creio que o Senhor ele ainda vai preparar a nossa casa própria, mas o Senhor ele tem as formas e o tempo certo dele.
E ali eu glorifiquei ao Senhor, porque o propósito era para o ano de 2025. E ali, quando a gente abriu o envelope, algumas semanas antes de findar o ano, eu falei para as irmãs, um dos meus propósitos ainda não foi cumprido, mas eu creio que antes de findar o ano, esse propósito vai se cumprir e eu vou voltar e vou contar para as irmãs. Aleluia. E eu glorifiquei ao Senhor e comecei a agradecer a Deus. Ali, irmã, mas você nem tinha recebido a bênção. Eu falei, mas eu glorificava ao Senhor ainda antes. Porque o Senhor, Ele conhece o meu coração. E Ele sabe que eu entendo que se Ele quiser, Ele é Deus. E se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. E eu não deixarei de servir ao Senhor por conta disso. E aí eu pude glorificar ao Senhor, porque a bênção foi cumprida. E no ano de 2025, Deus falou que iria me tirar de onde eu estava. E muitas vezes eu não entendia. E eu falava, Senhor, mas não tem possibilidade. Senhor, não tem condições. Mas por várias vezes no ano passado, eu contei testemunhos aqui de quantas vezes o Senhor me abençoou no meu trabalho. De quantas vezes o Senhor ele fez com que eu tivesse um aumento de salário sem ser momentos de aumento de salário. Mas o Senhor, Ele sondava o meu coração. O Senhor, Ele via a sinceridade que existia no meu coração. E aí, graças a Deus, Deus permitiu. E eu creio que ainda esse ano de 2026, Deus ainda fará muito mais coisas. Glória e eu continuarei a glorificando e exaltando o nome do Senhor. Creio. Irmãos, quando nós nos propomos a exaltar o nome do Senhor, independente do momento, independente da dificuldade, o Senhor, Ele honra a nossa vida. Os irmãos sabem, né, que na semana passada eu perdi minha avó e nós havíamos recebido um convite para estar no culto. E foi bem no dia que minha avó faleceu. E aí a pastora falou assim, Thaís, fique em paz, né? Vai tranquila lá no velório. Eu falei, eu vou no velório, mas eu também vou no culto. Porque eu sei que a minha importância, a minha prioridade precisa estar em Deus. Glória a Deus. E aí eu fui no velório, estive com a minha família, e deu a hora do culto, eu liguei para meu esposo, falei, vem me buscar, que a gente vai para o culto. E nós fomos para o culto, e naquele culto, irmãos, Deus desceu uma presença sobre a minha vida. Deus falou, Deus renovou a minha vida naquele dia. E eu glorifico ao Senhor, porque, irmãos, muitas pessoas deixariam Jesus até mesmo por uma visita. Mas naquele momento eu entendi que, como a palavra do Senhor diz assim, deixar os mortos sepultar os seus mortos. Eita Deus! Senhor, porque eu disse assim, glória o que eu ao podia nome. fazer, eu fiz para ela em vida. Agora o que me resta é adorar ao Senhor. Glória a Deus! Da mesma forma, irmãos, foi alguns anos atrás também, quando eu perdi minha sobrinha, as irmãs são testemunhas. Nesse dia nós tínhamos um compromisso com as irmãs, que a gente estava fazendo pizzas para ajudar a igreja. E na mesma madrugada eu recebi a ligação que a minha sobrinha tinha falecido. A Dayana falou, Thaís, fica em paz aí que a gente dá conta aqui. Eu falei, não, primeiro Deus, depois o resto. Glória a E eu Deus! fui lá com as irmãs e fiquei até o fim. E quando eu tinha cumprido a minha missão, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu fui para o velório. Aleluia. Mas enquanto eu não fiz a vontade de Deus primeiro, de nada mais adianta a vontade de Deus. Irmãos, e é isso que nós temos que entender. Que Deus, Ele precisa ser prioridade. Não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa a enfermidade. Aquela mulher estava 18 anos encurvada e ainda assim ela estava lá para ouvir os ensinamentos do Senhor. Eu não sei a situação que você chegou aqui hoje, mas eu creio que se você deixou de lado todos os problemas, se você deixou de lado todas as dificuldades, creia que o Senhor vai honrar a sua fé. Creia que o Senhor vai honrar a sua presença neste culto nesta noite. Talvez você esteja dizendo, é só mais um culto, mas não é. Meu Deus! É um culto onde o Senhor marcou para falar comigo e com você. É um culto onde o Senhor marcou para falar comigo e com você sobre a importância de estar na presença do Senhor. Se aquela mulher não tivesse escolhido estar ali, ouvir os ensinamentos, talvez ela não teria sido curada naquela noite. Meu Deus! Quantas vezes nós falamos, eu não vou no culto hoje não, mas amanhã eu vou. Já tem culto quarta, sábado e domingo. Amanhã eu vou. Mas era naquele dia que Deus Meu tinha Deus, propósito com ela. querido, chefe. E pode ser no dia que Deus tem propósito com a sua vida, que você esteja ali pensando em amanhã eu vou.
e você deixa de receber a sua bênção por isso. E voltando para a palavra do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim, que tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curados, mas não no dia de sábado. E respondeu-lhes, pois, Jesus: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar essa prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a tinha presa? E dizendo essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Meu Deus! Irmãos, naquela época, a palavra do Senhor ela vai nos ensinar que no sábado, eles não trabalhavam, nada podia ser feito no sábado. Mas a palavra do Senhor ela vai dizer que o Senhor ele curou essa mulher no sábado. Mas, irmã, por que o Senhor curou? Porque o Senhor ele veio para nos mostrar que ele veio para quebrar protocolos. O Senhor ele veio para nos mostrar que quem dá a última palavra é Ele. Glória a Deus. Que se o Senhor ele quer agir, não há quem impeça. Não há quem possa impedir o agir do Senhor na minha e na sua vida. Independente do dia, mas hoje está chovendo. Eu não vou no culto não, porque o Senhor não vai falar. Irmãos, o Senhor ele não trabalha da nossa forma. O Senhor ele trabalha da forma exclusiva dele. Não há homem que você vai ver trabalhando da mesma forma que o Senhor. O Senhor ele é inexplicável. E a palavra do Senhor vai dizer assim que todos se alegravam por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Talvez você não está se alegrando porque não aconteceu na sua vida. Mas alegre-se pelo que aconteceu na vida do seu irmão. Porque quando o Senhor vê você se alegrando pela bênção do seu próximo, com certeza você pode ser o próximo a receber a bênção do Senhor. Não endureça o seu coração quando o Senhor fizer na vida do seu irmão. E você dizer, Senhor, mas eu estou aqui há tanto tempo. E aí, irmão, você acabou de chegar e já recebeu a bênção na minha frente. Não seja hipócrita, mas glorifique ao Senhor pela bênção do seu irmão. E assim o Senhor irá fazer na minha e na sua vida. O Senhor ele nos chama para perto, irmãos. Como a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor vendo aquela mulher, Ele chamou ela para perto. E assim que o Senhor está nessa noite, Ele está chamando a mim e a você. Venha para perto de mim. Porque, irmãos, aqueles que estão distantes de Deus, não alcançam a Deus. Mas quando nós estamos perto de Deus, as mãos do Senhor, ela toca na nossa alma. Ela toca na nossa vida e ela cura. Ela liberta, ela transforma, ela renova. Glória a Deus. Ela faz aquilo que apraz ao Senhor fazer. A palavra do Senhor, irmãos, ela é uma palavra que liberta. E por isso o Senhor disse ali, mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Talvez, irmãos, aquela mulher olhava para todos os homens e dizia, eu já tentei de tudo. E nada me foi feito. Eu continuo da mesma forma, 18 anos. Mas o que ela precisava era ter um verdadeiro encontro com Deus. Meu Deus! O que ela precisava não era estar entre os homens, mas estar diante daquele que podia restaurar, que podia libertar. E aquelas pessoas, irmãos, que ali estavam, que creio eu que já via aquela mulher todos os dias, por 18 anos encurvada, tiveram que ver o milagre dela naquele momento. Tiveram que glorificar com ela pela bênção recebida. Tiveram que exaltar o nome do Senhor. Porque, irmãos, é assim que o Senhor faz. O Senhor, Ele pega aqueles que não tem mais jeito, aquele que não tem mais valor, e coloca onde todos aqueles que desprezaram vejam o que o Senhor fez aqui. Porque o Senhor, irmãos, Ele é fiel. E não há outro Deus como o nosso Deus. Graças a Deus. Você que com essa palavra para o seu coração nessa noite, e saiba que
quem determina quem você é o nosso Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade.